E aí, turma, tranquilo? Vamos para mais uma videoaula então? Aqui, professor Anderson Marques, e nessa semana a gente vai tratar sobre a organização do espaço geográfico europeu. E vamos aprofundar em questões como produção agropecuária, urbanização, população, industrialização. Vamos dar uma pegada mais humana e econômica da Europa a partir de agora. Bom, o espaço urbano europeu, ele cresceu, evoluiu basicamente em torno da lógica do próprio espaço industrial. E como a Europa foi o primeiro continente a se industrializar, ao longo desses processos industriais, das revoluções, primeira, segunda e agora na terceira, houve uma certa modernização no continente que acabou dando destaque para algumas indústrias como automobilística, farmacêutica, petroquímica, naval, entre outras, e nós vemos pela legenda aqui nesse mapa ó, que indústrias de alta tecnologia como aeroespacial, informática eletrônica, de base como siderúrgica, metalúrgica e petroquímica, tradicional como alimentícia moveleira de móveis, tá? E têxtil, automóveis, química, naval, se expandiram ao longo de todo o território. Porém, devo dizer que não foi de forma homogênea. Por quê? Porque tem lugares que são mais industrializados, como a Europa Ocidental, e lugares que são menos industrializados, como o leste europeu ou os países nórdicos. O fato é que essa introdução de novas tecnologias, de novas máquinas, de novos modos de produzir, colocou a Europa em evidência quando a gente fala de industrialização. Então, países como Reino Unido, Alemanha, França, também posso falar no norte da Itália, na Suíça, são países que atingiram um nível de industrialização bem considerável. Países como os países do leste europeu, Albânia, Romênia, entre outros, atingiram um nível intermediário de industrialização, a própria Rússia. E tem países como Grécia, Portugal, que atingiram um nível um pouquinho menor de industrialização. Porém, dá para dizer que quase que na Europa toda existem indústrias e que essas indústrias são consideráveis para a vida econômica de cada um dos países. Como, galera, a cidade moderna cresceu no entorno das grandes indústrias e a lógica da urbanização recente está associada à lógica da industrialização recente, algumas cidades surgiram na Europa com destaque e alguns países passaram a apresentar, em função disso tudo, taxas de urbanização consideráveis. E esse infográfico aqui está mostrando isso, a distribuição da urbanização na Europa. Países como a Rússia, por exemplo, tem 74,1% da população vivendo em cidades e não na zona rural. No Reino Unido, chega a 80%, 82,6%, se eu não me falha a vista aqui, enfim, está pequenininho, né? Dá para ver pelo tamanho do círculo. O fato é que a industrialização na Europa estimulou a urbanização moderna, essa que nós conhecemos. E essa urbanização, ela se intensifica cada vez mais no continente e em que pese existirem países que possuem taxas elevadas de população vivendo na zona rural, como por exemplo na Polônia, 40% na zona rural, 60% vive na zona urbana. E em alguns lugares essa população chega a superar os 80% vivendo em cidades. Tá? O pioneirismo da urbanização resultou em uma rede urbana densa, organizada, bem estruturada, formada por inúmeras cidades pequenas, médias e por metrópoles, essas interligadas por um sistema de transportes eficientes que permite o intercâmbio comercial, político e de serviço entre elas. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: cidades muito grandes, elas são muito mais características de países pobres, porque essa explosão urbana geralmente ela acontece sem organização, de modo que áreas que não deveriam ser ocupadas são ocupadas, e isso traz caos urbano depois, como enchente, como deslizamento, enfim. No caso da Europa, as cidades cresceram lentamente, gradualmente e de forma organizada, o que facilitou o processo de organização deles, certo?
Agora, também eu posso dizer que na Europa existem algumas cidades que são megacidades. Turma, megacidade é qualquer cidade que possui mais de 10 milhões de habitantes. E no caso da Europa nós temos duas, temos Moscou na Rússia e Paris na França. Temos algumas cidades que são de porte médio, mas que são milionárias. Cidades milionárias são cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes. E aí algumas capitais europeias ultrapassaram 1 milhão de habitantes. Mas de um modo geral, as cidades europeias são pequenininhas, com poucos habitantes, porque para eles nem é importante ter muita gente na cidade. Quanto mais gente, mais congestionamento, mais dificuldade no planejamento, mais pressão nos serviços públicos, enfim. Agora, uma coisa que eu posso dizer é que na Europa tem muitas cidades globais. O que é uma cidade global? Cidade global é uma cidade que, independente do tamanho da população que tenha, ela vai ter importância para o sistema financeiro mundial, para a economia mundial. Ela vai sediar importantes empresas transnacionais. Ela vai ter bolsa de valores, ou não, mas enfim, vai sediar transnacionais. Essas cidades que influenciam no mundo por conta de seu poder econômico são chamadas também de metrópoles mundiais. E aí, o livro está citando aqui, eu estou replicando o livro, algumas cidades, e eu coloquei aqui uma imagem de cada uma na sequência. Então, por exemplo, diz que é o caso de Paris, de Moscou e Paris. Moscou e Paris são as duas megacidades, mais de 10 milhões. Certo? Na sequência, fala de Londres, aqui é Londres, na Inglaterra, Frankfurt, na Alemanha. Pessoal, Frankfurt deve ter 500 mil habitantes só. E é uma cidade global, sede de importantes empresas alemãs, por exemplo, que tem bolsa de valores. Genebra, na Suíça. Madrid, na França. Milão, na Itália. São exemplos aí de cidades que influenciam em vários países do mundo. Quando a gente pensa na questão agrícola, no panorama do espaço agrário europeu, eu pontuei para vocês aqui, em forma de resumo do capítulo, alguns tópicos que explicam muito bem como é que funciona isso. Primeiro, grande número de pequenas propriedades exploradas em caráter familiar. Pequenas propriedades porque a extensão territorial dos países europeus já não é muito grande. Tem que partilhar isso com áreas urbanas. Não sobra muito espaço para a agricultura. E o espaço que tem, ele é bem dividido. Então, dificilmente você vai ver um europeu latifundiário, um que tem grandes, imensas propriedades, como acontece aqui em Goiás, por exemplo. E, geralmente, são atividades agrícolas exploradas por família. Aqui, por exemplo, leite, queijo. Aqui, plantação de melão, se não me engano. Aqui, outros tipos de lavouras. Aqui não é uma só, né? Mas, enfim, geralmente são famílias que contam com subsídios governamentais e, por isso, com essa ajuda do governo, elas conseguem dispor de tecnologia, conseguem dispor de sistema de irrigação interessante, enfim, a criação de animais e a produção agrícola deles é a contento, é uma produção agropecuária que satisfaz as necessidades deles. Agora, eles têm alguns problemas que é a concorrência externa. Aí já a gente vai falar sobre isso. Entre os principais produtos estão o leite, carne bovina, suína, o centeio, a batata, a aveia e o trigo. E aí, quando eu estava falando dos subsídios aí, é o seguinte. Subsídios são ajudas governamentais para que esses produtores rurais fixem na terra e não pratiquem o êxodo rural, não saiam do campo e mudem para a cidade. Usando esses subsídios, tem alguns produtores que conseguem inclusive produzir em excesso e exportar e vender para outros países sua produção, geralmente países ali do lado mesmo, na própria União Europeia. Polônia e Holanda são grandes produtores de frutas e vegetais, em especial trigo e aveia, além de tubérculos, em especial a beterraba. No sul da Europa, na chamada Europa Meridional,
predomina o cultivo de frutas, especialmente frutas cítricas e de uva. O desenvolvimento industrial das cidades chegou ao campo e inseriu novos métodos de produção que aumentaram a produtividade. Aí, como eu disse, uso de máquinas, de ferramentas específicas, de técnicas de irrigação, enfim, a produtividade deles é elevada, embora as propriedades sejam pequenas. Mas nunca a gente pode falar que a produção agropecuária na Europa é autossuficiente, ou seja, eles não conseguem produzir tudo aquilo que eles precisam, porque são poucas propriedades e é muita gente. Por isso eles têm que importar alimentos também, tá? Aqui, galera, principais atividades agropecuárias. Este mapa também está no livro de vocês. Área de floresta mais ao norte, ao verde. Tem algum lampejo de floresta, mas é mais ao norte. Agricultura intensiva e policultura é o amarelo. Intensiva é aquela bem mecanizada. Policultura é quando cultivam mais de um produto. Pecuária intensiva é o rosa. A pecuária intensiva é aquela onde o gado é criado confinado, com rígido acompanhamento da questão sanitária. Geralmente é para leite, certo? Áreas congeladas, aí é mais ao norte, né? Tundra é uma vegetação que ela é muito típica de áreas associadas ao frio. Então a gente tem aqui na Islândia, por exemplo, onde tem tundra não dá para plantar nada não, nem área congelada, né, lógico. Onde tem montanha também é muito difícil, então tem áreas montanhosas espalhadas, marrom mais escuro, e aí vem os cultivos, né? Algodão, arroz, fruticultura, vinho, azeite de oliva, tubérculos, batatas e cereais. E aí cada ícone mostrando mais ou menos aonde está a produção. Por exemplo, azeite de oliva tem muita produção na Espanha, no sul da Itália, na região da Grécia e assim por diante. Este mapinha vocês têm no livro, depois analise eles com um pouquinho mais de atenção, tá? Como eu disse para vocês antes, apesar da produção agrícola europeia ser baseada em tecnologia, em subsídio governamental, eles não conseguem produzir tudo aquilo que eles precisam. Por isso, eles têm que importar produtos que vêm de outros lugares. O fato é que países como o Brasil, a Argentina, o México e outros países com grande extensão territorial, eles conseguem produzir muito do que o europeu consome a um preço, a um custo bem menor do que o do próprio europeu. E aí, nesse sentido, por mais que o governo dê esses subsídios, eles protestam pedindo mais, pedindo que o governo dificulte a entrada de produtos desses países. Aqui, ó, um protesto contra produtos que vai do Mercosul para lá, dizendo que se aqui no Mercosul, Brasil, Argentina principalmente, conseguir vender produto para eles, vai quebrar eles, porque eles não conseguem concorrer com o preço dos nossos produtos aqui. E aí, quando fala PAC aqui, ó, PAC é uma política agrícola comunitária que é praticada na União Europeia no sentido de aumentar, de implementar as políticas públicas que vão facilitar a permanência desses agricultores no campo, para que eles não saiam. Então o PAC favorece a importação de produtos agropecuários entre os países membros da União Europeia e limita a entrada de produtos que vêm de outros países ou de outros blocos econômicos, como é o caso do Mercosul. Isso para proteger esses agricultores europeus locais da concorrência. E se eles conseguirem vender para eles e nós não conseguirmos vender para eles, eles acabam sempre lucrando porque eles vão explorar o mercado deles sozinhos, sem a nossa interferência. Nossa, quando eu digo agricultor brasileiro, né? O fato é que vocês vão ter que lembrar que PAC é a Política Agrícola Comunitária. Essa política agrícola comum que eles têm lá, ela se dá no sentido de garantir subsídios para que os produtores continuem na zona rural, e subsídio é basicamente o Estado dá dinheiro para eles mesmo. Eu te pago tanto para você ficar aí, para você não vir para a cidade.
e garantir que eles consigam melhores lucros vendendo para eles sem a concorrência externa. É lógico que numa realidade de livre comércio, onde todos os países exportam e importam para todos, eles não conseguem barrar toda a entrada de produto que vem de fora. Produto, por exemplo, que vem do Brasil e que sai do Brasil, perdão, e chega para eles lá. Mas eles barram o máximo que eles podem no sentido de proteger os produtores locais lá para que eles não tenham a nossa concorrência. Certo? Além disso, lá no continente europeu, aumenta cada vez mais o número de protestos contra agrotóxicos, desmatamentos. Aí fala assim, ó, cresce a preocupação com questões ambientais e práticas agrícolas intensivas que fazem uso excessivo ou errado de agrotóxicos. Enquanto aqui no Brasil a palavra agrotóxico está sendo proibida, para virar só defensivo agrícola, na Europa, eles protestam contra agrotóxicos de modo que eles tentam eliminar o uso de alguns lá, proibir o uso de alguns lá, porque isso acaba influenciando na saúde do animal, na qualidade do alimento e no meio ambiente, certo? E consequentemente na saúde humana também, tá? Pessoal, no que se refere aos transportes, eu posso falar para vocês tranquilamente que a malha viária europeia é a mais integrada que existe no mundo. Aqui eu coloquei 3 mapas que não tem no livro. Um mapa mostrando a malha rodoviária, e a gente vê rodovias indo para todas as direções. Uma malha ferroviária, aqui é onde estão as ferrovias lá dentro. E uma malha hidroviária, aqui os rios que estão coloridos sem ser de azul são navegáveis. Agora, se a gente sobrepor as 3, vocês vão ver que tem muita ferrovia ligada em rodovia, que está passando por hidrovia, que passa por rodovia, que está próxima de ferrovia. Quer dizer, o grande desenvolvimento industrial urbano favoreceu a criação de uma extensa e organizada rede de transportes. E aí nós temos rodovias, ferrovias, hidrovias, e eu nem falei das dutovias, que são tubulações, e o transporte aéreo que vai para todo lado, tem aeroporto em quase todo lugar aqui na Europa, quase todas as cidades importantes, né? Então isso tudo é interligado e propicia uma efetiva conexão de espaços urbanos e rurais, interurbanos e internacionais, intercâmbio comercial entre as cidades e a própria circulação de pessoas. Aqui é muito fácil, por exemplo, você pegar um trem e ir de uma capital importante para outra, às vezes com alta velocidade, tipo o tempo que você gastaria com um avião mesmo. É muito comum você pegar um carro e ir para qualquer lugar na Europa. Isso não acontece na África. Isso não acontece aqui na América. Não acontece nem dentro do Brasil. Se você pegar um carro em Belém do Pará para ir para Manaus, que é uma capital lá na região norte, você vai ter que dar muita volta, porque não tem uma estrada mais ou menos reta ligando um ponto a outro. Aqui a gente vê isso acontecendo. Tá certo? O Conselho da União Europeia, órgão que estabelece normas e diretrizes do bloco, determinou que fosse dada prioridade ao estabelecimento de políticas comuns ao setor de transporte. E aí a ideia é cada vez mais explorar transportes ferroviário e hidroviário e cada vez menos explorar o transporte rodoviário porque ele é o mais caro. E também este conselho propõe normas que efetivem a integração social, política e econômica da comunidade, de modo que as pessoas, por terem livre trânsito, já que as fronteiras são abertas para os cidadãos europeus dentro da União Europeia, para que eles tenham o direito e a condição de se locomoverem dentro do espaço sem nenhum problema. Então, se o cara quer pegar um trem em Paris e ir para Bruxelas, ele pode. Se ele quer pegar um avião em Paris e ir para Bruxelas, ele também tem que ter essa opção. Se ele quer pegar um carro, sair de Paris e dirigir até Bruxelas, ele também tem que ter essa perspectiva. É evidente que nem todos os pontos da Europa estão interligados assim, mas a ideia é de que fiquem interligados. Tá? Essa prioridade ficou evidenciada a partir da construção do Eurotúnel, via férrea submarina localizada sob o Canal da Mancha, ligando a Grã-Bretanha à França. Cara,
pensa num trem que passa em um túnel debaixo do fundo do mar. Não é no fundo do mar, não. É na terra do fundo do mar. Eu coloquei um mapinha lá na frente que vai mostrar isso, mas o trem é esse aqui, ó. Você chega lá em Paris, desce no elevador, vai lá embaixo, aí pega o trem. Esse trem vai entrar num túnel escuro, claro que o túnel lá dentro é iluminado, né? E quando ele sai, você já está lá na Inglaterra, que é uma ilha. Na verdade, um arquipélago, né? Enfim, interessantíssimo. Na hora que eu for mostrar o mapa, vocês vão ver isso. População europeia em busca do equilíbrio demográfico. Bom, a população europeia hoje ela é de aproximadamente 740 milhões de habitantes. A maioria desses habitantes vivem em países que têm população concentrada com densidade demográfica superior a 350 habitantes por quilômetro quadrado. A maioria não, grande parte, tá? Bélgica, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo são exemplos disso. Mas também tem lugares na Europa que são quase que vazios demográficos. E aí eu estou pensando na Península Escandinávia, lá no norte da Europa, próximo do Polo Norte, onde tem na Noruega, onde tem Suécia. E na Islândia, que é aquela ilhazinha lá perto do Polo Norte também, que está bem afastada do continente. Só que a Europa passa por um grande problema, que é a redução cada vez maior da taxa de fecundidade. E aí, galera, se as mulheres não querem ter filhos, taxa de fecundidade é a média de filhos por mulheres em idade produtiva, tá? Se as mulheres não querem ter filhos hoje, a população primeiro envelhece. A expectativa de vida alta é uma consequência disso. Uma das, né? Segundo problema é que no futuro vai faltar mão de obra. E aí o europeu vai ter dificuldade de manter o seu crescimento econômico, se faltar mão de obra. Olha isso, grupos de idade, 1950. De 0 a 14 anos era 26,3%. De 15 a 59, 61%. 60 ou mais, 11,8%. 65, 8%. 80, 1%. Compara 1950 com 100 anos depois. 2050 é a previsão, estimativa. 10,1 vai ter mais de 80 anos. 28,1 vai ter mais de 65. 35% da população vai ter mais de 60 anos. 35%, galera. E de 0 a 14 anos? Só 14%. A tendência é que cada vez nasçam menos pessoas e cada vez tenham mais idosos por lá. Isso significa quebra da previdência. Isso significa perda de mão de obra produtiva, porque o idoso não trabalha, né? Já aposentou. Se as crianças diminuem, isso significa que profissões como pedagogo, pediatra, essas que lidam com crianças vão ficar cada vez com menos clientela, com menos perspectiva de existência. Agora a grande pergunta é, por que na Europa a expectativa de vida tem aumentado? As pessoas estão vivendo mais. A comparação aqui, ó, 1950, 2019, 2050, para quem não entende esse gráfico aqui, se chama pirâmide etária. Aqui estão as faixas etárias, de 0 a 4 anos, 5 a 9, enfim, mais de 100 anos. E aqui a distribuição da população masculina e feminina. Por exemplo, de 0 a 4 anos, tem este tanto de homens e esse tanto de mulheres. Está equilibrado, né? Tendendo um pouquinho a mais para homem, que a gente percebe que passa um pouquinho mais do segundo ponto aqui embaixo, ó, do que aqui. A gente percebe também que entre 30 e 34 anos tem menos gente do que entre 35 e 39 anos. E que passam dos 60 a esse tanto aqui, ó. Compara agora com 2050. Quantos passam dos 60 anos? Daqui para cima, esse tanto, ó. Aqui é muito mais do que isso aqui, né? Então significa que a população está vivendo cada vez mais lá. Isso se dá porque as condições de vida são boas e só vive muito quem vive bem. Aí você pode pensar em saúde, que contempla a galera, alimentação, que contempla a maioria. Enfim, se a vida é boa, as pessoas vivem mais. Agora, por outro lado, de 0 a 4 anos aqui, comparando com aqui, já diminuiu. Comparando com aqui, diminuiu muito mais. Se eu pegar o bolo até 19 anos, está só diminuindo também.
Isso mostra que a expectativa de vida está elevando na medida em que a taxa de natalidade está diminuindo. Por que que as pessoas estão nascendo? Por que que na Europa as famílias estão tendo menos filhos? Essa é a frase certa. Primeiro, galera, inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher, quando começa a trabalhar, ela não fica em casa mais só para ter filho e gerar prole. Ela vai querer cuidar de sua profissão, de sua vida financeira, etc. Segunda questão aqui, as dificuldades que a vida impõe ao longo da história, as guerras, as epidemias, a falta de emprego, as crises econômicas, tudo isso acabou assustando a população quando elas pensam em colocar filho no mundo. E, por fim, a dificuldade de criar o filho ao longo da vida também. Tem lugares que essa chamada catástrofe demográfica, que é o declínio populacional, a diminuição da população, são mais expressivos, como no caso da Rússia, por exemplo. E aí lá associa-se isso ao uso excessivo de álcool, elevada taxa de desemprego, elevada inflação. Isso geralmente aumenta a mortalidade e geralmente masculina e desestimula que as famílias tenham mais filhos. Na Rússia, pessoal, o negócio é tão sério que a previsão é que a população que lá hoje é de cerca de 140 milhões de habitantes, em 2050 seja de 120. Em 2080 de 110. Em 2100 de 100 milhões de habitantes. Está diminuindo a cada dia a população russa. A falta de mão de obra decorrente da diminuição da população tem estimulado a migração de trabalhadores para a Europa. E aí, na medida que o estrangeiro chega lá para ocupar postos de trabalho que não são mais ocupados, o europeu começa a ficar incomodado com a presença estrangeira lá. E aí aumenta o sentimento de xenofobia. Guarda isso aí, ó, xenofobia, sentimento de aversão para com o estrangeiro e sua influência. Essa raiva de estrangeiro tem aumentado na Europa por conta disso. Tá? Por quê? Porque cada vez mais chegam imigrantes da Síria, da África, do Iêmen. E esses imigrantes chegam lá e acabam tomando postos de trabalho que poderiam ser dos europeus, isso na visão deles, né? Lógico. Ocupando leitos de hospitais que poderiam estar disponíveis para eles, tomando vaga na escola que deveria ser dos filhos deles. Esse sentimento de raiva, de aversão, de ódio ao estrangeiro só aumenta e ele chama xenofobia. Só que é bobeira pensar que a Europa é o lugar que mais recebe refugiados no mundo. Não é não, viu galera? Olha só no gráfico aqui, ó. A Uganda, o Sudão, o Paquistão, a Turquia recebem muito mais do que países europeus como a Alemanha, por exemplo, que é o que mais recebe. Aí eu quis colocar aqui, ó, a rota de fuga de muitos desses refugiados que chegam na Europa. Quem vem da África, geralmente vem do sul da África, tem que atravessar o Saara inteirinho. Quando chega aqui tem que fazer a travessia do Mar Mediterrâneo. E aí essa travessia é complicada porque muitas vezes as embarcações vão superlotadas, em botes infláveis como esse, e às vezes elas tombam e as pessoas morrem. Como morreu aqui, por exemplo, esse menininho que veio da Síria. Isso aqui chocou o mundo na época. Só que, galera, enquanto a imagem dessa choca o mundo, essa imagem aqui, ó, de negros mortos, ela é cotidiana, ela acontece quase todos os meses por lá. E geralmente não tem muita comoção quando isso aqui acontece, mas acontece também, tá? Olha aqui uma notícia de 2017, morte de imigrantes no mar Mediterrâneo atinge nível mais alto em 18 meses. E aí, para encerrar, vamos entender o que são refugiados, o que são asilados e o que são migrantes. O refugiado é aquele que está fugindo de alguma coisa. E ele sai do seu país em busca do lugar mais próximo onde ele busca segurança. Geralmente os refugiados são famílias inteiras. Certo? O termo se aplica àqueles que fogem do seu país de origem alegando fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Geralmente os refugiados fogem de guerra, de conflito. Aí eles querem voltar, mas eles não podem voltar. Às vezes eles não querem voltar mesmo, porque sabem que ali eles não têm mais perspectiva. Refugiado é aquele que foge de algum problema no seu país de origem e busca segurança em outro lugar. Tá certo? O asilado é aquele que consegue, por vias diplomáticas, a autorização para ficar em outro país.
O asilado, ele está em um outro país, ele se apresenta e ele pede formalmente que o outro país o aceite em função de que ele está fugindo ou de perseguição política ou de catástrofe ambiental, enfim. Quando ele só está fugindo, ele é refugiado. Quando ele é legalizado onde ele está, ele já fica asilado porque ele ganhou asilo. A expressão tem significado amplo nas diferentes culturas, enquanto a concessão do refúgio depende de um trâmite técnico no órgão colegiado. O asilo pode ser concedido por arbítrio exclusivo do presidente da República, sem que seja necessário nenhum embasamento de ordem estritamente legal. É, portanto, uma ferramenta política, tá certo? E por fim tem a questão dos migrantes. Aí, galera, presta atenção. Migrante é o que sai. Esse migrante, ele sai de um lugar e vai para outro. Agora, dependendo do lugar para onde ele vai, ele pode virar um emigrante. Dependendo do lugar onde ele chega, ele pode virar um imigrante. Associa com aquele coleguinha chato que você não gosta que vai na sua casa. Quando ele chega na sua casa, você fala assim, ó, e quando ele vai embora, você fala assim, e o que chega é imigrante. O que sai é emigrante. Mas se este movimento for dentro de um mesmo território, e ele não sair nem chegar porque está no mesmo território, esse aí é migrante. Exemplo, aqui em Goiás o cara sai de Anápolis e vai para Goiânia. Ele não saiu de Goiás, ele é um migrante. Ele sai de Anápolis e vai para Belo Horizonte. Ele saiu de Goiás. Para nós aqui, ele é um emigrante, porque ele saiu. Para quem está lá em Minas, ele está chegando, então ele é um imigrante. Então essa é a diferença. Tá certo? Galerinha, vamos encerrar por aqui então. Agradeço a atenção. Até a próxima videoaula e as dúvidas nós tiramos na aula ao vivo. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus.